Beleza? A gente vai continuar nossa revisão. Hoje vamos para Química. Não vou tratar muito de teoria, vou focar um pouco mais naquilo que a gente viu, inclusive em alguns vídeos atrás aí do YouTube, tá bom? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas mais profundas, visitem os vídeos, tá? Mas vamos lá aos pontos importantes. Gente, vamos começar aqui com número atômico e número de massa, beleza, turma? Olha só, os elementos químicos, como esse elemento X, vem sempre com um número em cima e um número embaixo, tá? Esse número de cima, que é o A, poderia muito bem significar número atômico, né? Porque é com A, mas não, é número de massa, tá? O nome dele é número de massa. Já esse de baixo é o número atômico, tá bom? Bom, o que significa cada um? O número atômico indica o número de prótons, certo? Então isso aqui, ó, é o número de prótons do elemento. E o número de massa? O número de massa, gente, é uma soma, tá? É a soma dos prótons mais os nêutrons. Tudo bem? Então, aprendam isso. Número de massa, prótons mais nêutrons, e o Z são os prótons. Por exemplo, aqui a gente tem a sílica 2814. Ora, esse 28 é o quê? Número de massa. E o 14? Número de prótons. Beleza, turma? Vamos agora calcular os nêutrons, os prótons e os elétrons, tá? Ó, nosso exemplo lá, item A. Sílica 28 e 14. Ora, número de prótons, 14. Número de nêutrons. Gente, eu sei que se eu somar prótons mais nêutrons tem que dar 28, que é o número de massa. Eu tenho 14 prótons. Quantos nêutrons são, então? 14 também, né? Porque quando somar 14 mais 14 tem que fechar 28. E os elétrons? Agora vem a primeira dica. Sempre que o nosso elemento estiver neutro, o que é neutro, Levi? Não ter carga nenhuma aqui, ó. Tá vendo que não aparece nada aqui? Olha o item B tem uma carga, ó. 3 mais. Vamos chegar lá. Mas quando não tem carga, os elétrons são iguais aos prótons. Mesmo número, tá? Se eu tenho 14 prótons, tenho 14 elétrons. Né? Então, 14 elétrons também. Aprendam isso. Em elementos neutros, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Item B. A gente tem o elemento P com carga 3+, número de massa 56 e prótons 26. Então vamos colocar o que a gente tem já. A gente tem que os prótons são 26. Quantos serão os nêutrons, hein, gente? Não sei, mas eu sei que se eu somar os nêutrons mais 26, tem que dar 56. Fazendo a continha, 30 nêutrons, né? Para somar e fechar 56. Galera, beleza. Vamos lá. E o número de elétrons? Percebam que a carga aqui é 3+. 3+. Sabe assim fica 3+, gente? 3+ significa que eu tenho 3 prótons a mais do que elétrons. 3 prótons a mais do que elétrons. Se eu tenho 26 prótons, quantos elétrons eu vou ter? Basta subtrair 3, né? 23 elétrons. Certo? Quando o sinal for mais, você vai pegar os prótons e subtrair, porque esse sinal mais na química indica que você tem mais prótons que elétrons. Item C. Número de prótons. Claramente 34. Número de nêutrons. 45, né? Porque quando eu somar 34 com 45, fecha 79. E os elétrons? Ora, a carga ali, gente, é 2-. Significa que eu tenho 2 elétrons a mais do que prótons. Se eu tenho 34 prótons, somando 2, 36 elétrons. Cuidado com a carga. Carga negativa, você soma nos prótons e acha os elétrons. Carga positiva, subtrai nos prótons e acha os elétrons. Outra coisa importante é a gente saber o que são isótopos, isoeletrônicos, isótonos e isóbaros, tá? Isótopos são aqueles que têm mesmo número de prótons. Mesmo número de prótons. O iso significa mesmo, tá? Isoeletrônicos, né, gente? Mesmo número de elétrons. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isóbaros, mesmo número de massa. Vamos fazer uns exemplos aqui.
Aqui eu tenho 3 elementos, o elemento A, o elemento B e o elemento C. Vamos ver quem é isótopo, quem é isoeletrônico, isótono e isóbaro. Vamos lá. Para isso a gente precisa saber quanto cada elemento desse tem, né? Vamos para o A. O A tem quantos prótons? 12. Qual o número de massa? 24. Quantos nêutrons? 24 menos 12, né? 12. E quantos elétrons? Como ele não tem carga nenhuma, tem que ser igual, prótons e elétrons, 12, né? Vamos para o B agora. Número de prótons? 11. Número de massa? 25. Número de nêutrons? Se tem 11 prótons e 25 de massa, 14 nêutrons. E os elétrons? Elétrons igual ao próton, porque é uma partícula neutra, né? Então, 11 elétrons. E o C? Prótons? 12. Número de massa? 25. Nêutrons? 13, né? E número de elétrons? 12 também. Vamos comparar agora um com um. Vamos olhar para o A e para o B. Eles têm alguma coisa em comum, o A e o B? Nada em comum, né, gente? Vamos olhar agora o A e o C. O que é que eles têm em comum? Mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Então, A e C são isótopos, porque tem mesmo número de prótons. Todos dois têm 12 prótons. E são também isoeletrônicos, porque tem mesmo número de elétrons. Beleza, galera? Vamos olhar agora para o B e para o C. B e C têm alguma coisa em comum? Tem uma coisa em comum, o número de massa. Então, B e C são isóbaros. Isóbaros, tá? É assim que a gente trabalha com essas nomenclaturas. Vamos fazer uma segunda questãozinha aqui. Eu tenho aqui 2 elementos que são isótopos e a questão quer saber o X. Gente, se eles são isótopos, é porque eles têm o mesmo número de prótons, tá? Quantos prótons o A tem? O A tem 2x mais 3 prótons. Quantos prótons o B tem? O B tem 3x menos 2 prótons. Ora, se são isótopos, esses números têm que ser iguais. Então, 2x mais 3 igual a 3x menos 2. Beleza, galera? Resolvendo essa equaçãozinha, a gente acha que o x é igual a 5. Então, o x é 5. Beleza, galera? Fácil, né? Simples. E se a questão pedisse ainda o número de massa? O número de massa fica aqui em cima, né? Ó. Vamos lá, número de massa. O número de massa do A é 4x mais 8. Como o x é 5, né? Fica 4 vezes 5 mais 8, que dá 28. E o número de massa do B? O número de massa do B é 5x menos 1. Como o x é 5, né, galera? 5 vezes 5 menos 1, 24. Show! É isso que a gente precisa saber até agora, tá? Isótopos, eletrônicos, como é que calcula nêutron, como é que calcula o número de massa. Beleza, galera? Continuando. Agora, a gente vai para a distribuição eletrônica. Vamos lá. Distribuição eletrônica, galera. Vamos entender aqui o que é que está acontecendo. Bom, a gente já viu isso aqui em aulas passadas, né? Distribuição eletrônica nada mais é do que distribuir os elétrons de um elemento seguindo esse mapinha. A gente vai seguindo as linhas amarelas, tá, gente? Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. Distribuição eletrônica do cálcio que tem 20 elétrons. Vamos lá, começar. Um S2, né? Deixa eu pegar uma cor mais forte aqui. Pronto. Vamos lá. Um S2. Ó, seguir a primeira linha amarela. Vamos para outra agora. 2S2. Depois 2P6. Depois 3S2. Vamos contar os elétrons. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Não tem 20 ainda. Depois do 3S2, vem para outra aqui, ó. 3P6.
Tem quantos já? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. E agora falta só mais 2 elétrons. 4s2. Pronto, fechou. Bonitinho. 2 elétrons do 4s2 fecharam. Essa é a distribuição eletrônica do cálcio. Vamos para o carbono. Carbono 6. 1s2. 2s2, já tem 4. 2p2. Por que 2p2? Porque tem que fechar 6, né? 2 mais 2 mais 2, 6. Então, fechou aí carbono 6. Agora vamos para o potássio mais 19. Gente, lembra que é a carga mais, né? A carga mais significa que eu tenho um próton a mais que elétrons, tá? Esse número aqui, 19, significa o número de prótons, tá? O número 6 também, o número 20 também. Davi, se é número de prótons, por que tu usou esse cara para fazer a distribuição? Porque no item A e no item B não tinha carga. Se não tinha carga, os números de prótons e elétrons são iguais. Então, usar esse 20 é a mesma coisa que usar o número de elétrons, né? Agora aqui não. Aqui a questão está me falando que eu tenho 19 prótons. Quantos elétrons eu tenho, galera? Obviamente, esse mais indica que eu perdi um elétron. Eu teria 19 se fosse neutro, mas eu perdi um, então só tenho 18. Mas a gente não faz a distribuição com 18. Gente, atenção nisso aqui. A gente faz a distribuição com os 19 e só no final é que a gente vai tirar um elétron. Pelo amor de Deus, aprendam isso. Se você começar fazendo a distribuição considerando 18 elétrons, você vai errar. Dá um probleminha no final. Façam com os 19 e só no final tirem, tá? Porque a gente tira o elétron, não é de qualquer camada. Tira da camada mais energética, certo? Então, bora lá. Fazer com 19. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, já tem quanto? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, tem 18. Para 19, 4s1. Agora eu vou ter que tirar um elétron. Tira o elétron de onde? Da última. Tira o elétron sempre da última. Se eu tirar um elétron daqui, essa camada vai morrer, né? Então ela morre. E a distribuição fica só sendo isso aqui, ó. Até o 3p6. Essa é a distribuição do potássio com uma carga positiva. Gente, isso vale tanto para tirar elétrons como para acrescentar em caso de carga negativa. Você faz a distribuição como se o elemento fosse neutro. Só no final você soma o tiro. Agora, galera, uma coisa importante é, uma vez que eu tenho a distribuição eletrônica, como é que eu faço para achar período e família? Pessoas têm muitas dúvidas nisso e eu acho que é possível de cair. Vamos primeiro lembrar que períodos são os grupos horizontais, né? Ó, grupo 1, grupo 2, são esses caras aqui, ó, na horizontal. Grupo 3, grupo 4, grupo 5, 6, até o 7, ó. Esses são os períodos. E as famílias? As famílias são as verticais, ó. 1, 2, 3, tá? Cada grupinho desse. Família 1, família 2, família 3, família 4, família 5, família 6, até a família 18. Mas além de você saber as famílias pelos seus números, é importante saber também, gente, pelos seus nomes, tá? Ó, vou colocar aqui em cima. A família 1 é chamada de metais alcalinos, tá? Família 1 são os metais alcalinos. Todo esse grupinho roxo mais forte aqui na imagem são os metais alcalinos. E a família 2, que está vizinho a esse roxo, é um roxinho mais claro, ó. São os metais alcalinos terrosos. Certo, gente? Bom, do 3 até o 12, todas essas famílias aqui, ó, 3, 4, 5, a gente chama de uma família só, que são os metais de transição. Metais de transição. Certo? Ó, a família 13. Família 13 é conhecida como família do boro. Família do boro. A família 14 é conhecida como família do carbono.
tá? A família 15, família do nitrogênio. Faltou criatividade pra galera aí, a galera chamou de família do elemento que tá aqui, ó. Boro, carbono, nitrogênio. Família de cada um desses. Nitrogênio. Já a 16, que é essa aqui, é a família dos calcogênios. Calcogênios, tá? Vocês podem verificar até na apostila de vocês depois para pegar os nomezinhos mais bonitinhos. Aqui minha letra tá muito feia aqui em cima. No 17 são os halogênios. E a última família, que é a família 18, são os gases nobres. Tá? É importante saber o nome das famílias, tá, galera? Bom, gente, como é que eu faço para achar a família sem a tabela periódica? Só usando a distribuição eletrônica. Beleza. Aí é que mora o pulo do gato. Pela terminação da distribuição, gente. Pela terminação da distribuição, a gente consegue saber como é que as famílias, como é que o elemento tá, em que família o elemento tá. Como? Família 1A e família 2A, vou até botar de vermelho isso para conseguir aqui. Família 1A e família 2A termina sempre a família 1A. A distribuição termina em S1, a 2A termina em S2. Beleza, galera? Bom, do 3 ao 12, a distribuição termina em D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. A distribuição eletrônica vai terminar assim, tá? Bom, da família 13 em diante, termina assim, ó. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. P4, P5 e P6, tá? E os Fs? Os Fs, gente, ficam nessa parte laranja aqui, ó. Os elementos laranja, tá? Eles terminam em F, tá? Provavelmente a professora não vai cobrar esses elementos, tá? Mas nesses aí, a distribuição vai terminar em F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13 e F14, tá? Ficam sobrando dois aqui. Então, por exemplo, olha aqui para o cálcio. O cálcio terminou com que distribuição? 4S2. Ora, se o cálcio terminou em S2, S2 é a terminação dessa galera aqui, ó, da família 2. Então o cálcio tem que estar na família 2. Cadê ele? Tá aqui ele, ó. Olha o cálcio. Da família 2. Então o cálcio é da família 2, que é conhecida como o quê? Metais alcalinos terrosos, tá? Olha o carbono. O carbono é 2P2. Se termina em P2, então ele tá aqui, ó. Tá aqui o carbono. Justamente na família 14, que é a família do carbono, né? Agora vamos pro... Não, o potássio aqui tá positivo, né? Então deixa pra lá. Beleza, vamos lá. Então, para achar a família, basta eu olhar para a terminação, gente. Eu olho para o último, beleza? Olho para o último e vejo aqui, certo? Show! Vamos para a segunda agora. Agora o segundo é achar o período. Gente, para achar o período é simples, tá? Você continua examinando o S e o P, se termina em S, P, D e F. Mas tem um detalhe, você vai ter que olhar também para o número que acompanha. Ó. Aqui não era 4S2, vai ter que olhar para esse 4 também. Se a distribuição terminar em S ou P, o período vai ser igual ao nível. O nível é esse número aqui, ó. 3, 4, tá? Se terminar em S ou P, o seu período é o nível. Se terminar em D, o seu período vai ser o nível mais 1. Se terminar em F, vai ser o período mais 2, tá? Por exemplo, olha o cálcio.
O cálcio terminou em 4s2, né? Olha, terminou em S. Se terminou em S, como é que eu acho o período? Basta, o período é igual ao próprio nível. Qual o nível que terminou? Nível 4. Então, o período do cálcio é o período 4. Verdade, ó. Olha o cálcio aqui, ó, o período 4. O cálcio está aqui no período 4. Olha o carbono. Carbono terminou em P. Quem termina em P, qual é a regra? Período é igual ao nível. Qual foi o nível que o carbono terminou? 2, ó. 2P2, é o 2 aqui, ó. Então, esse 2 é o próprio período. Então, o carbono é período 2. Verdade, olha o período 2 aqui, ó. Carbono no período 2. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Zinco, 11. Vamos fazer aqui a distribuição do zinco. 1s2, 2s2, 2pC, já tem 10, né? 3s1. Fechamos 11. Qual vai ser a família do zinco? Terminou em S1. Se termina em S1, peraí, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Gente, tem um errinho aqui, corrijam. Não é o zinco, tá? Que tem 11. Sódio. Vou ajeitar aqui. Sódio. Na. Quem tem 11 elétrons é o Na. Show! Vamos lá. Então, o sódio terminou um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Terminou em S1. Quem termina em S1 é de que família? Família 1, que é metais alcalinos. Está aqui o sódio. Na. Certo? E o período? Bom, período, vamos ver. Terminou em S. Quando termina em S, o período é igual ao nível, né? Então, basta olhar para o nível. O nível é o 3. Então, período 3. Verdade, está aqui, período 3. Ó. Sódio está lá. Vamos para o ferro. Ferro 26, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Já foram quantos elétrons? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 18. Parei no 3p6. 4s2, já foram 20. 3d6. Fechou 26, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 26. Olha, terminou em D6. Se terminou em D6, ele tem que estar aqui, ó. D6. Está aqui o ferro. Tá? Então, ele é um metal de transição. Beleza? E qual é o período que esse ferro vai estar? Ora, quem termina em D, qual é a regra? Se terminou em D, o período vai ser o nível somado com 1. Qual foi o nível que terminou? Nível 3. Soma 1, 4. Então, o período do ferro é o período 4. Verdade, está aqui, ó. Período 4. Tá aqui o nosso garoto ferro. Certo, gente? Infelizmente, vocês vão ter que dar uma decoradinha nisso aí. Tá? Mas faz parte. Vamos para o nosso último tópico, que é o tópico de raio atômico e energia de ionização. Vamos lá. Galera, quem precisa saber aqui é como achar o raio atômico e a energia de ionização. Duas formas da gente fazer isso, tá? A primeira é observando a tabela e a segunda é pela distribuição. Tendência na tabela. Vamos ver qual é a tendência na tabela do raio atômico. O raio atômico na tabela cresce para baixo e para a esquerda. Então, um elemento que está bem por aqui, ó, ele tem um raio atômico menor do que está aqui, que cresce para baixo e para a esquerda. Quanto mais embaixo, quanto mais à esquerda, maior o raio atômico. Já a energia de ionização é o contrário. Cresce quanto mais para a direita e mais para cima, tá? A primeira forma é essa. Se o professor der a tabela na prova, ótimo. Se não der, vamos pela segunda. A segunda, gente, é pela distribuição. Olha só, pela distribuição é o seguinte. Raio. Para saber quem tem o maior raio pela distribuição, eu me baseio no número de camadas que teve a distribuição. Quanto mais camadas, maior o raio. É óbvio, né? Porque o raio atômico é assim, ó. Tu tem aqui o centro do teu átomo e as camadas aqui, ó. O centro do teu elemento, né? As camadas lá fora. Quanto? O raio é a distância do centro até a camada, até o fim. Quanto maior a camada, né, gente? Maior o raio. Se tivesse mais uma camada aqui, ó, maior ainda seria o raio.
Então, quanto mais camadas tiver a distribuição eletrônica, maior vai ser o raio, beleza? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Sódio com 11 e potássio com 19. Distribuição do sódio. Distribuição do sódio é 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Distribuição do potássio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Já foram quantos? 12, né? 1S2, S2, 2P6, 3S2. E agora a gente vai... Paramos no 3S2, né? Probleminha aqui na minha lousa, gente. Só um minuto. Vamos ver se tá arriscando. Tá. 3S2, depois do 3S2 a gente vai para onde? 3P6, né? Já temos 12, 3P6 agora fechou 18. Falta só mais uma, 4S1. Gente, quem vai ter maior raio? Perceba que o sódio foi até a camada 3. Já o potássio foi até a camada 4. Quem tem mais camadas envolvidas, maior o raio. Então, o raio do potássio é maior que o do sódio. Vamos ver esse segundo exemplo aqui, que é legal. Magnésio 2+, e neônio 10. Vamos fazer aqui o do magnésio. Lembrando, como é que faz distribuição eletrônica quando tem carga? Faz como se tivesse neutro, com os 12, e só tira depois. Então, bora lá. Do magnésio 2+, vai ficar assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Só que tem um detalhe, perdeu 2 elétrons. Vamos tirar 2 elétrons da camada mais externa. Então, vou tirar esses 2 elétrons aqui, ó. Mas quando eu tirar, todo mundo aqui morre. Então, a distribuição vem só até aqui. Vamos agora para o neônio. Neônio, né, 10, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6. Beleza, galera? Olha só que interessante agora. Tivemos exatamente mesmo número de camadas, né? Porque nós tivemos aí a mesma distribuição eletrônica. Galera, nesse tipo de caso, quem é que vence essa guerra? Como é que eu faço para saber? Aprendam isso. Sempre que tiver o mesmo número de camadas, quem tem o maior raio é quem tem menos prótons. Essa é a forma que a gente desempata. Por quê? Porque se eu tenho menos prótons, as minhas camadas vão sofrer menos atração. Então, o meu raio fica mais frouxo, fica um pouquinho maior, aumenta, né? Quem tem menos prótons? O magnésio tem 12 prótons. O neônio tem 10 prótons. Quem tem menos prótons é exatamente o neônio. Se o neônio tem menos prótons, ele tem um maior raio. Então, ele vence a guerra. Sempre que a gente tiver mesmo número de camadas envolvidas, a gente vai olhar para o número de prótons, tá? Quem tem menos prótons vai ter maior raio. E para a ionização, Davi, como é que funciona? Gente, aqui a gente divide em 2 etapas. Entre elementos de tipos diferentes e entre elementos de mesmo tipo. Se você tiver elementos de tipos diferentes, a regrinha é essa, ó. Gases nobres sempre têm energia de ionização maior do que os não metais, que tem sempre maior do que metais. Então, não tem nem comparação. Se tem um gás nobre envolvido em um não metal, já sabe, o gás nobre vai ter energia de ionização maior. Agora, se forem elementos de mesmo tipo, por exemplo, são 2 não metais ou são 2 metais, a gente vai definir pelo raio. Quem tem maior raio vai ter menor energia de ionização. Perceba que uma coisa leva a outra. Se você sabe achar quem tem maior raio, você sabe achar quem tem maior energia de ionização. Vamos fazer um exemplo. Argônio 18 e cálcio 20. Ora, eu acho que nesse caso a gente não precisa nem fazer a distribuição eletrônica, né, gente? Por quê? Porque o cálcio é da família dos metais alcalinos terrosos, tá?
E o argônio? Da família dos gases nobres. Ora, se são elementos de tipos diferentes, o que é que eu posso concluir? Gases nobres são sempre maiores do que metais, né? Então a energia de ionização do argônio vai ser maior que a do cálcio. Vamos para o segundo exemplo. Aqui eu tenho cálcio e cloro, são elementos do mesmo tipo, tá, gente? Os dois são metais. Perceba que ser metal não precisa ser os dois de metais alcalinos terrosos. Basta ser metal. Pode ser metal de transição, metal alcalino terroso ou metal alcalino normal. Vamos para a distribuição. Agora eu preciso fazer para a gente definir quem tem o maior raio. Ó, o do cálcio, que tem 20, fica assim, ó, 1s2, né? 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10, 3s2, 3p6, já foram 18, né? 2 mais 2, 4 mais 6, 10, 18, 3p6, 4s2. Fechamos os 20. Agora vamos para o cloro. Cloro, 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 já tem 12, 3p5. E aí? Quem é que vai ter o maior raio? Tem o maior raio quem tem mais camadas. Quem tem mais camadas é o cálcio. O cálcio tem 4 camadas. Então, o raio do cálcio é maior do que o raio do cloro, tá? Olha a regrinha. Quem tem maior raio tem menor energia de ionização. Se o raio do cálcio é maior, então a energia de ionização do cálcio é menor do que a energia de ionização do cloro. Gente, é esse tipo de análise que vocês vão ter que fazer na prova, tá? Não é complicado, não é difícil, mas a gente tem que decorar essas várias regrinhas. Treinem hoje à tarde para deixar isso bem fixo na cabeça de vocês, tá? Para vocês conseguirem comparar. Façam vários exemplos, consultando mesmo aqui a aula, para que amanhã de manhã isso vai estar fresquinho na cabeça de vocês. Boa prova, galera!